Boa noite, Igreja Jornada. Nós estamos aqui hoje para compartilhar mais uma segunda-feira com pessoas especiais que vivem parte do assunto que hoje nós estamos tratando e sobre a influência dos jovens na igreja. Hoje nós temos 2 bilhões de pessoas da geração Z no mundo e por esse motivo a gente também precisa conversar sobre ela. Então, eu trouxe uma pessoa muito especial que é amiga, que é pastora, que é envolvida na igreja, que assim como eu cresceu dentro da igreja e hoje, diferente de mim, já está criando filhos que estão transicionando para a vida adulta, juventude e a vida adulta também. Que é ela, Miriam, minha amiga. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, David. Muito obrigada pelo convite. Eu tô feliz que você está aqui comigo. Hoje o assunto vai render. Vai, em nome de Jesus. Caminhou junto comigo, não, mas caminhou a mesma caminhada que eu tive. Muito parecida a nossa caminhada, né, David? E tem a experiência ainda de estar com as duas crianças. Eu falo criança porque eu tenho 35 anos de idade. Mas se eles te escutarem, eles já vão te corrigir. É que eu acho que para um pai, eu acho que eles são adolescentes. É que para um pai é sempre um bebê, né? Sim, para mim eles são eternos bebês, mas aquele tamanhinho. Mas eles não aceitam que a gente trate mais eles como crianças. Tá uma fase bem desafiadora, na verdade. O que eles estão aceitando hoje? Jovem adulto? Não, adolescentes mesmo. Adolescentes. Porque se eu falo que eles são jovens, eles já dizem, não, a gente não é adulto, peraí. Você vê como a questão da identidade é muito importante. Eles sabem muito bem o que eles são, adolescentes. Porque eles não querem toda aquela responsabilidade, mas também não querem mais ser criancinhas. Verdade. Né? Faz muito sentido, né? Sim. Querer a parte fácil. A parte fácil. Mi, vamos pro jogo rápido, então. Não tem resposta errada, só existe resposta. Sim. Na tua opinião, o que mais afasta hoje? Regra de mais ou relacionamento de menos na igreja? Relacionamento de menos. Número 2, jovens precisam mais de sermão ou de alguém que os escute? Com certeza escuta. Alguém que os escute. A igreja erra mais por ser rígida ou por medo de ser rígida? Eu acho que por ser rígida. Por ser rígida. A autenticidade, originalidade, é uma vulnerabilidade, é uma fraqueza ou é uma exposição exagerada dessa geração? Eu acho que... Só me repete de novo? A autenticidade, ser original e vulnerável. Né? Eu estou aqui mostrando para ti as minhas fraquezas. Sim. Eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou ansioso. Eles expõem muito isso, né? Tu acha que isso é uma exposição exagerada ou é só vulnerabilidade? Eles estão mostrando quem são? Não, eu acho que eles têm mais coragem que a nossa geração. Eles mostram o que acontece mesmo. Muito bom. Número 5. Pais influenciam mais pelo que falam ou pelo que vivem? Vivem. 100%. Eles nem escutam o que a gente fala. Agora, o que tu faz, eles na hora te cobram se tu fez uma coisa que tu falou diferente. Vai ficar tatuado neles o que você fez. É o que tu faz. A fé se perde na faculdade ou já se perde antes? Se perde antes. Se perde antes. Rede social, aproxima da igreja ou distancia? Eu creio que se usada de forma correta, aproxima. Aproxima. A próxima geração, ela quer palco ou propósito? Propósito. Você vê como isso é uma coisa poderosa na nossa vida, né? Isso é muito forte, eu vejo isso todos os dias nos jovens. A igreja precisa ser moderna ou precisa ser verdadeira? Verdadeira. Essa tá fácil, né? Muito verdadeira. Os jovens não aceitam hoje mentira. O que marca mais um adolescente? Um culto poderoso... essa daqui vai ser difícil. Um culto poderoso ou um líder presente? Líder presente. Você vê como o relacionamento bate qualquer culto. Eu acho que, assim, ainda mais por estar vivendo com os meus filhos e a questão dos jovens da igreja, né, que a gente vai acompanhando, eles prezam muito essa questão do olhar, do afeto, da escuta, e não muito só aquela questão do Espírito Santo. Não que isso não seja importante, nós vamos conversar sobre isso. Mas a questão da presença, da escuta, é muito importante para um jovem. Discipulado começa no púlpito ou na mesa de casa? Em casa. Essa daqui tá muito fácil. Essa daqui é para a gente lembrar os pais, talvez, de casa, fácil, né? Estamos preparando filhos para amar a igreja ou apenas para frequentá-la? Essa é uma pergunta bem boa. Eu tento criar eles para amar a igreja, mas a gente erra às vezes querendo fazer eles só frequentarem. É um desafio, né? É um desafio às vezes o pai quando tá é pai tão e mãe, cansado. porque o mundo oferece muita coisa, sabe? Não é que não ofereceu antigamente, mas hoje tá mais amplo, tá mais fácil, tá na mão deles, né? Tá. Então tu tem que mostrar que realmente tem que amar a igreja, não só frequentar. Antigamente, para receber um convite, eu tinha que conhecer alguém que também tinha acesso àquele lugar. Hoje tem patrocinado. Sim. Me dizendo para eu ir em outro lugar no dia do culto. Eu vou te dar um exemplo, assim, não sei se posso dar agora, mas nós estávamos viajando com meus filhos e de manhã, quando a gente voltou da praia, assim, eu assisti um culto online, que era de uma igreja lá, que era às 11 da manhã. Sim. E fiz eles pararem para assistir comigo, que era um domingo.
E daí, de tardezinha, eu falei, crianças, eu vi uma igreja aqui perto, nós vamos na igreja domingo? Mas a gente já assistiu o culto online de manhã, por que a gente tem que ir em outra igreja? Daí eu falei, porque a gente vai estar presente, mas mãe é a mesma coisa. Eu falei, pode parecer a mesma, mas não é a mesma coisa. Então, é a questão de tipo, tá muito fácil para eles. Eles acham, essa geração futura pode achar que não estar numa igreja é a mesma coisa que ouvir uma igreja. Exatamente. E tem muita diferença. Tem muita diferença. De participar, né? Casamento saudável é um argumento silencioso para essa geração? Sim, com certeza. Então, é muito importante. Estamos preparando o maior desafio hoje para o jovem é ter identidade ou autoridade? Eu acho que identidade, eles têm que saber quem eles são em Cristo. Em primeiro lugar, né? Depois vem o restante, né? Quem eles são como pessoa e tal. Mas se eles souberem quem é Cristo na vida deles e como Cristo modifica a vida deles, apesar de qualquer coisa que eles estiverem passando, o resto eles conseguem estudando, trabalhando, se profissionalizando, né? Por final, essa daqui é uma para você completar. Complete a frase. Se quisermos ver nossos filhos firmes na fé, precisamos... Dar exemplo. Dar exemplo. Exemplo. Às vezes, eu acho que eu canso na igreja de falar, e o pessoal, às vezes, até já está para os ouvidos quando a Miriam vai falar sobre isso. Mas não adianta eu falar para o meu filho, quando ele cresceu, assim, vamos na igreja, tu tem que trabalhar na igreja. Se ele a vida inteira viu tu dizendo, eu estou cansada, eu não vou no culto, eu não vou trabalhar, deixa que os outros trabalhem. Totalmente. Então, é essa a questão. Verdade. A gente tem que mostrar para eles depois repetir o exemplo. O filho repete o exemplo. Ele até pode tentar desviar aí, mas ele vai repetir o exemplo. É verdade. Eu concordo contigo completamente. Bom, vamos então para o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre a geração futura, porque eu acho que não tem nada melhor do que isso. A geração Z é a geração que não gosta de ser chamada de geração Z. Não. Né? Não chama de geração Z, que eu não gosto. Não então, gosto assim, mesmo. A gente tem algumas pesquisas que elas mostram que essa geração ela é menos religiosa do que as gerações adultas atuais. Mas, ao mesmo tempo, dentro dela também tem um movimento muito mais conservador do que as outras gerações, né? E de às vezes, até procurar valores, porque essa geração ela já é inimiga do fim, diferente da nossa geração, Sim. né? Que a nossa geração era, vou virar a noite madrugadão. Não, eles não. A festa nunca vai terminar. Era felicidade ficar até as 5 da manhã. Nunca. E ele, poxa, deu 10 da noite, 11 horas, que hora termina esse negócio? Então, Isso assim, aí, horário. como crescimento significativo, né, daqueles que vão ter um desafio com a igreja, na tua visão, isso é uma falta de fé ou uma falta de conexão verdadeira com a igreja? Eu acho que é a falta de pertencimento numa igreja, sabe? Porque, querendo ou não, esses jovens, essa nova geração, eles precisam se sentir pertencentes do local. Eles precisam saber que ali eles são amados, que eles são ouvidos. Eles precisam saber que... apesar de terem problemas de não estar dentro daquela média do que todo mundo espera, que ali tem um lugar que eles vão ser escutados, amados, ali tem alguém que vai estar ali para amparar eles e não para julgar eles. Tem muito essa questão, sabe, de tipo conseguir chegar na linguagem deles, no que eles precisam ouvir, do que precisa ser feito para segurar eles, né? Sim. Através da palavra de Cristo. E eu creio que a melhor maneira é eles se sentindo pertencentes de uma igreja. Como o pertencimento e a palavra propósito cresceram nos últimos tempos? Eu não sei se foi só aqui, mas eu acredito que em todo lugar. A gente viveu muito aqui a crise, tipo assim, um casal, ele viveu tudo que queria, foi às festas que quis, se ajuntou, e aí teve filhos, e aí chegou um ponto da vida que ele tem 2 carros da garagem, a casa tá paga, e ele disse, cara, a vida é só isso? E aí ele disse, a vida precisa ter propósito, e aí ele vem. E aí ele se envolve numa célula, liderança, ajudar aqui, sobe um legendário, faz alguma coisa. Por uma espiritualidade, eu ouço muito isso. Por uma espiritualidade, para procurar um propósito em de Deus, vida. né? Isso. E às vezes ali no meio desse caminho ele se encontra, né? Ele vem, ele casa, acontece muito. Ano passado, graças a Deus, a gente casou 50 e poucas pessoas. Eu e Nathanael até às vezes a gente ri, porque tudo que tu tá passando de casamentos, nós passamos uns anos atrás. Você vê, né? Que a igreja... o pessoal começa a ver que precisa voltar aos valores, voltar, né? E é muito legal. Essa essência. Então, assim, a minha segunda pergunta para ti é, o que significa na prática apresentar Jesus para os jovens como centro de vida? Como é que a gente pode mostrar para esses jovens
que Jesus ele é o centro da vida e não apenas assim parte de uma rotina religiosa. Tipo, eu tenho que ir no culto domingo. Você como mãe, tendo nascido, o que funcionou para ti na tua infância, para hoje tu ser essa mulher em Deus íntegra que ama Jesus, que hoje talvez tu até aplica com os teus filhos, ou tu vê que é um desafio? É um desafio, mas eu vejo duas coisas. A primeira coisa é a questão do exemplo, que eu falei lá no início, e isso, exemplo arrasta, tá? Tipo, meus pais, graças a Deus, os dois eram cristãos, eram pastores, e o que eu vivenciava, que o que eles falavam, eles viviam em casa. E daí, apesar dos exemplos deles às vezes serem duros, eles serem mais difíceis, né, do que ter filho de pastor. Tu era do tipo de família que tinha opção de ir na igreja ou não? Não Teus tinha. pais Domingo não de tinham. manhã, esses dias eu comentava com os meus filhos que a vida deles até é muito fácil, porque os meus pais eram pastores numa época em Roca Salles, em Linha Bassa, minha mãe era coordenadora de mulheres regional e ainda dava escola bíblica na igreja sede na época aqui. Então, tipo assim... Mas eles moravam aqui? Moravam em Lajado. Morava aqui, mas ia cuidar... E daí, tipo assim, era aquela coisa... E abriram obra em Anguaporé, na época, Encantada. É uma loucura. Então, resumindo, eu lembro que a gente via o pai e a mãe, às vezes eles deitavam ali na cama e diziam assim, agora é o momento que vocês podem vir falar com a gente, 10 minutos. Agora vamos dormir, vamos pro quarto de vocês. E a nossa vida era dentro da igreja. E os meus filhos, não. Eu hoje, até porque isso é uma coisa que eu prezei, a gente tem momentos em família, a gente separa tempo pra isso e tal. Equilíbrio. Mas o que eu te falo assim, o exemplo me arrastou por quê? Porque eu via que, tipo, meus pais falavam assim, Miriam, tu pode tentar procurar fora, mas tu não vai ter paz. Eu tentei procurar. Nunca me desviei, assim, aquelas coisas... Sim. Se eu contar que eu até rir, mas... Os pequenos momentos que eu tentei sair da presença de Deus, eu percebi isso, que faltava paz, que faltava algo dentro de mim. Eu não me sentia bem. Eu vi que lá no mundo as pessoas não eram amorosas como são dentro da igreja. Eu vi que os relacionamentos, eles eram coisas fluidos, volúveis. Vazio. São coisas que não completava. E eu via o desespero das pessoas que eu não tinha. Eu tinha uma paz. Então, a questão do exemplo, assim, que em casa, por exemplo, meus pais, não é que eles não discutiam, mas se havia uma discussão, tinha respeito, tinha carinho, também. tinha amor, tinha maneira de falar, sabe? Sim. E quando eu ia na casa das minhas amigas, eu não via isso, eu via falta de respeito, eu via briga. Greve de silêncio. Isso, aquela questão de ficar emburrado dias. Meus pais nunca, eles sempre levavam muito a sério isso. Então, isso eu olhava e dizia assim, não, eu não quero ter a vida tipo dos pais da minha amiga, que parece muito bonito fora, mas dentro brigam. Eu quero ter o mesmo tipo de vida dos meus pais. Meu pai sempre me ensinou desde criança, tu tem que ser amada por um homem como eu te amo. Ele falava isso. E ele sempre dizia, se algum dia tu escolher errado, vira as costas e volta pro pai. Ele brincava, porque tu olha para um cara que ele seja parecido comigo. E realmente, sabe, tipo, tive a bênção de escolher o meu marido, o pastor Nathanael, que ele realmente, ele me ama como meu pai me amava e muito mais. Ele te ama. A gente só de ver ele falando contigo e sem você, a gente Mas, sabe. Assim, o que eu te falo, assim, então, essa foi a primeira coisa, a questão do exemplo, por isso. Porque eu via que eu queria ter o mesmo tipo de vida que os meus pais tinham. Uma vida com paz, com amor. Tinham os problemas, mas, tipo assim, o pai e a mãe chegavam e diziam, vamos orar, e Deus vai resolver. E Deus resolvia. E resolve até hoje, né? Mas estou falando do meu contexto de juventude. Então, isso me firmou muito. E a segunda coisa foi a questão de ter experiências próprias com o Espírito Santo. De momentos, assim, que tipo, eu estava em desespero e eu, como jovem, dizia, Deus, então tá, se tu realmente, como eu li na palavra até hoje, que meus pais me obrigaram a ler, que meus pais me obrigaram a ter a vida inteira na igreja, mas se tu realmente é tão real quanto tá na palavra, eu preciso que tu me dê um direcionamento, eu preciso que tu me ajude neste momento, quando eu estava morando sozinha em Porto Alegre, sabe, e tal. E era batata, Deus respondia. Aparecia, falava. Sabe? Eu sentia ele falando comigo, ele mostrava um caminho, mostrava um norte. Então, foram essas duas coisas, assim, e eu acho que isso é muito importante que a juventude tenha. A questão do exemplo, se não dos pais, de um líder, de um pastor, de alguém que abrace eles, e a questão de ter uma experiência própria com o Espírito Santo, ver que Deus é real. Sim. Isso faz toda a diferença. Miriam, eu tenho, na verdade, eu quero a tua visão sobre uma parte do assunto. Assim, eu tenho muita identificação com o que tu fala, porque eu tive pais, assim, que o inegociável era Deus. Você pode fazer tudo que você quiser, vai onde quiser, mas 8 horas tem culto, a gente vai ir, não tem opção. Eu lembro que uma vez eu tentei quebrar isso. Não tem eu fui na casa do meu avô e eu fiz 25 km de bicicleta e eu cheguei assim, 10 minutos pro culto. E eu pensei, eu escutei exatamente isso, né? Eu cheguei, eu disse, não, hoje eu não vou no culto, porque eu fiz 25 km de bicicleta, o pai disse... Ele disse, não, meu filho, você vai igual, você está aí vivo de pé, culto, né? Até é primordial. Naquele dia, eu tinha entendido uma coisa, que não adiantava eu procurar coisas para me cansar. Se eu tivesse vivo, eu ia para a igreja.
Então, aquilo ali Até era... doente, não sei, no teu caso. Eu podia estar com a garganta e febre. Não. E meu pai dizia, vai lá que Jesus vai te curar na Jesus igreja. vai te curar. Então, assim, a minha carnalidade adolescente naquele dia, ela foi tratada, porque era, querendo ou não, eu estava testando meu pai, dizendo assim, tá, eu tinha coisas de criança, brincadeiras, mas e se eu tiver coisas de adultos, eu posso negociar aí na igreja? Eu ia arranjar coisas de adulto para fazer, eu ia pegar um picão e cavar um buraco, Sim. eu não vou hoje no culto. Então, assim, eu vejo que os meus pais, eles não me deram opção muitas vezes. Então, eu vejo assim, para se alimentar, você não dá opção para o filho. Para ir para a escola, você não dá opção para o filho. Agora para a igreja dá? Para a igreja dá. Então, assim, eu queria tratar isso contigo, que alguns pais, às vezes, eu percebo que isso é um desafio para muitos pais. Ele não dá opção, às vezes, nem para namorar. Ele não dá opção para comer, ele não dá opção para o horário de dormir, ele não dá opção para videogame, ele não dá opção para tela. Eu sou um pouco rígida. Mas Cristo, que é o centro da vida, que vai um dia definir céu e inferno, enquanto tá não é depois que já formou, não. Né? Criança, ele diz assim, não, se tu quiser, a criança é carnal, ela nunca vai querer. Não, e criança nem sabe escolher, vamos ser sinceros. Não sabe, falou. não Tem sabe. pais que são rígidos com a alimentação. Por exemplo, nisso eu sou um pouco mais light com os meus filhos, assim. Eu faço programações, tipo, se tu comer isso, tu pode comer isso. Tento não negar, porque a minha mãe não deixava eu comer nada, e quando eu fui morar sozinha, eu só comia porcaria. Ah, entendi. Então, eu tento ser um pouco mais leve com isso. Mas essa questão, pai e mãe é quem dá ordem. E eu uso o mesmo termo que meu pai usava. Enquanto você morar embaixo do meu telhado e você depender de mim, você vai obedecer às regras aqui da nossa casa. É fácil? Claro que não, David. Não é fácil. Mas vai Os dar meus bom que estão entrando na resultado. adolescência, e eles são muito de leitura e tudo, eles vêm com questionamentos, às vezes, que eu e o Nathanael ficamos bem, assim... Sim. Tu tem que, às vezes, impor mesmo, sabe? Tipo, não interessa, tu vai ir. Não interessa, tu não vai escutar. Não interessa, tu vai ler a Bíblia. Eu acredito que alguns pais, eles não se dão conta que o não deles protege. Isso aí é proteção. Que a gente obriga a comer, a gente obriga a beber água, a gente obriga a tomar o remédio amargo, e talvez as pessoas não se deem conta de quanto Deus é importante para a gente dizer, não, você vai conhecer. Por quê? Porque se um dia tu decidir que não quer mais conhecer, eu entendo. É o que eu falo, é problema mas aí deles. não está mais na minha responsabilidade. Ontem, eu plantei Jesus em você. Hoje é segunda, né? Foi no domingo ainda que eu tive uma conversa com os meus 2 filhos. Eu falei para eles, falando sobre batismo e tal, porque nenhum dos dois decidiu se batizar ainda. Sim. Eu vou deixar eles escolherem, isso sim. Mas eu falando para eles, e sendo muito realista, e dizendo, vocês já sabem o que é certo, vocês sabem o que é pecado. Não tem mais papai e mamãe ajuda vocês a se salvarem. Vocês já sabem o que é certo e errado. A decisão é de vocês. Se vocês não se converterem e Jesus voltar, vocês vão para o inferno. É uma decisão que eles têm que entender. Tu é rígida, pastora? Não, eu quero deixar muito claro. Como eu deixo claro amo meus filhos. A questão da alimentação, da educação, do sexo, que a gente conversa bastante em casa também, porque tem que ser falado. E quem tem que falar é pai. É isso que eu penso. Se eu não ensino, o mundo ensina. E vai ensinar do jeito que você nunca ia ensinar. Não, e a gente ensina da maneira correta, como tem que ser. Então, e até a minha mais velha me olhou assim com aqueles olhão, ai, mãe, inferno, forte. Mas Jesus alguma vez disse, eu conheço quem não me seguiu, quem não aceitou a mim, quem não se batizou. Não, pelo contrário, ele disse, eu vou chegar e dizer até quem profetizou e falou em meu nome, eu não conheço. Eu disse, filha, é a realidade. É a realidade. E daí, às vezes, eles ficam meio assim, ai, mãe, tu é exagerada. Não, eu não sou. Eu prefiro ser exagerada. O Nathanael sempre usa essa frase, pecar por excesso, de exceder na proteção. Porque, poxa, depois do meu marido, os meus filhos são o que eu mais amo na minha vida. É a minha vida, os dois. É verdade. Então, se eu não for, sabe, eu penso muito nisso. Se eu ganhar o mundo inteiro, tipo ali, estiver pregando, tiver, sei lá, quantas almas influenciadas. Milhões de pessoas na tua conferência. Mas os meus 2 filhos eu falhar, que adiantou? É verdade. Nada contra as pessoas que vão se converter, ok? É nosso chamado. Mas se um dia eu precisar largar a igreja para os meus filhos se converter, o teu ministério, o primeiro ministério é a tua família. Casa. E assim, e às vezes as pessoas podem ouvir a gente falando e pensar, vocês são pastores. Não é fácil para quem é pastor também. Os meus filhos também, muitas vezes eu não quero, muitas vezes não, quase todos os dias. Eu não quero ir para a igreja, eu prefiro ficar em casa. Porque agora estão na fase que eles não querem sair de casa para nada. Nem para ir jantar, sabe? Nada, eles querem até teleentrega, é só ficar em casa, só ficar em casa. Tem então,
Então, a gente como pai tem que posicionar. No inglês, eles falam break the will of the child, né? Que você quebra o desejo da criança. Então, assim, isso precisa acontecer, Sim. né? Tu tem que quebrar aquela birra, tu tem que mostrar Sim. aquele... E ele não vai aprender isso lá fora, ele não vai aprender isso sozinho, E assim, ele tem um agora, pai para ensinar. quando era pequenininho, tu formou o caráter, né? Até os 6, 7 anos. A partir daqui, agora, tipo, a fase que tá os meus adolescentes, que vão entrar na juventude, que a gente pega... Eu tenho muitos afiliados, tenho só 32 afiliados, né? Então, eu tenho noção, mais ou menos, de lidar bastante com jovens. E eu tenho jovens, afiliados de 19, 20, então, que já estão no mercado de trabalho. Então, se tu não, agora, entre ali os 8, 9, 14, 15, tu não formar essa mente cristã neles... Boa claro sorte que Jesus depois. Jesus vai fazer o máximo para resgatar, porque é o plano de salvação, mas é bem isso, boa sorte depois. Vem com muito trauma e fissura depois que tu tem Sim. que curar. Então, Sim. aquilo que ele podia não ter sofrido, ele vai sofrer. Sim, vai. Né? Tipo, eu não E mudei o meu exemplo é caráter. tudo. O exemplo é tudo. Sabe, por exemplo, eu faço meu devocional, o Nathanael faz o dele, a gente nem faz juntos, tá? Isso não adianta eu mentir, porque a gente não tem horários, geralmente, para fazer juntos. A gente tem cada um ter o seu momento, seu tempo. Mas eu refaço com as crianças, sempre, todo dia. Não adianta falar, Cecília e Augusto, vocês têm que ler a Bíblia. E eu tá lá cozinhando para eles. E nem é errado eu estar cozinhando para eles. Sim. E querer ganhar tempo. Só que se eu não estiver do lado deles, por que acontece? Eles vão fazer devocional, talvez não vão entender, vai ficar por aquilo mesmo. E daí eu vou mandar eles orar, vão orar o que eles querem. Não que eles não possam orar o que eles querem, não me leva a mal. Mas eu estando instruindo eles, eu acho que é uma maneira melhor. Então, por mais que às vezes é cansativo, não é fácil. Eu tô querendo falar isso como exemplo, pai para mãe, que eu também não sou o máximo exemplo, mas eu tento, né? Sim. Sentar junto. Vamos ler juntos. Mas vamos lembrar que o teu maior legado em vida são eles. Com certeza. Eu nunca vou esquecer que um dia eu sentei com o Tony, eu tô falando sobre tudo que o pai fez em vida, aí o Tony disse para mim bem assim, David, mais do que uma igreja, um terreno, uma construção, uma igreja, vidas que o teu pai ganhou para Jesus, o maior presente que ele deixou nesse mundo é você. Eles podem ter certeza disso. Então, assim, para os pais que estão nos assistindo, né, de casa, a gente precisa ter uma cultura de, eu não quero, vai sim. Por quê? Sim. Porque esse é o tempo em que tu ainda pode decidir indicar ele na direção da salvação depois. Teve vezes que nós chegamos na porta da igreja, a gente olhou para eles e falou assim no carro, fingiam que vocês são filhos de pastores e entram alegres. Porque eles vieram brigando o caminho inteiro. Tô nem aí. Entra ali, se quiser entrar emburrado, entra também, mas vai entrar, vai sentar. Depois o Espírito Santo se encarrega, quando tu vê eles estão com os amigos, estão cantando, estão louvando. Às vezes ficam emburrado mesmo, mas daí a palavra fala, chega em casa e questiona. Faz parte Faz da parte. vida. Não é porque meu filho gosta de salgadinho que ele vai comer salgadinho o dia inteiro. Exatamente. Eu vou deixar ele comer em doses menores. Eu acho, assim, eu acho que tu vai concordar comigo, eu acho. Mas assim, a minha mãe não queria o meu amor, ela queria o meu respeito. Sim. E assim, eu fui descobrir o que era honra, amor, reconhecimento, com 21, 23 anos de idade, Sim, que eu fui começar a nem sabia entender que o BO, o boleto, quanto custava, a pressão do mercado de trabalho, o que tinha. Então, assim, até lá, eu vejo que tem muito pai que ele quer o melhor dos dois mundos. Amigo do ele filho. quer ser o amigo e ele quer ser a autoridade. E aí, entre um e outro, às vezes ele negocia. Então, eu quero o teu amor, né? O jovenzinho... Ele já te chama pelo que tu é. Ele não faz ideia, muitas vezes, assim, do que é o amor, o reconhecimento de um PlayStation 5 que custou R$5.500. Claro que não. Ele não sabe que é uma carteira Sabe assinada. nada. Então, assim, Não. agora, a gente ama quem a gente respeitou. Agora, nem sempre a gente respeita quem eu tinha um afeto, um amor. Sim. Né? É um desafio muito grande. E eu vejo que tem pais que, às vezes, eles negociam. Eu falo aqui sobre isso porque o Paulo não era pai, falou muito sobre paternidade. Sim, não era mas casado, falou sobre casamento. Convive com casais né? e com crianças também, né? Mas assim, o pessoal olha para tua vida e diz assim, Miriam, eu quero que a minha filha um dia seja que nem você. Poxa, tenha filhos no caminho de Deus, se casa dentro da igreja, poxa, ali o namorado, né, e tudo mais. O pessoal olha para mim e diz, David, eu quero que os meus filhos cresçam igual você. Poxa, tá aí honrando a mãe, honrando a antiga... Não, mas não foi fácil para os nossos pais. Mas os nossos pais obrigavam nós a ler a Bíblia, a orar, a falar com Deus. Era inegociável. Sabe que, não desmerecendo, assim, mas muito dessa questão das ansiedades das crianças de hoje, da depressão, estão nessa questão delas terem que escolher o que elas não estão prontas para escolher. É verdade. Sabe, não estou desmerecendo, até porque eu sou da área da saúde, além de ser pastora. A minha filha teve crises de pânico e ansiedade pós-Covid, porque como eu e Nathanael nunca ficamos em casa durante o Covid, sempre trabalhamos. Depois foi bem difícil isso, toda a questão de tivemos que tratá-la e tal, porque ela tinha aquele pânico de sair de casa por causa do Covid.
Então, eu sei muito bem do que eu estou falando, não estou desmerecendo. Mas a questão é que muita da questão da ansiedade de hoje, nesses jovens, e da depressão, é por questões de ter que, assim, ó, a criança tem 3, agora tu até diminuindo a idade, para ficar bem ridículo e os pais entenderem. Tem 3, 4 anos aí, tu fica olhando e eles dizem assim, meu amor, tu quer uva ou maçã? Tu quer sentar onde para comer? Daí a criança te olha. Claro que ela vai fofinha, muito Vai. fofa, é lindo. Eles falarem, Vai. uva. Sabe? E tá tudo bem, não tô falando que tem que enfiar a goela abaixo. Mas acho que a questão é assim, ó. Tu não dá tanta oportunidade de escolha, sabe? Sim. No que é correto. No que é errado, sim. Tu vai falar, olha, se tu fizer isso dá errado, isso dá certo. Mas tu dá menos oportunidades, até para eles não errarem. Sim. E deixar para quando eles crescerem, para eles aprenderem com os erros, sabe? Isso tem adoecido nós adultos. Assim, vamos pensar só no formato Netflix, streaming, né? A gente passa mais tempo escolhendo qual filme vai olhar do que de fato assistindo. Em casa, quando a gente decide assistir um filme com as crianças, esses dias foi hilário, foi bem isso. Porque a gente ficou, o que nós vamos olhar? Daí a Cecília gosta de um tipo, o Guto gosta de outro, eu gosto de outro. A gente olhou assim, tá, não escolhemos nada e começamos meio que discutir. Daí a Antônio, quer saber de uma coisa? Nós vamos olhar esse aqui, senta todo mundo aqui e traz a pipoca, e sabe? Acabou. E foi assim. Hoje a gente tem tanto, a gente tem que tomar muita escolha. A gente pegava 3 VHS por R$10, assistia aos 3, 2, 3 vezes no final de semana. 20 vezes, às vezes. Era o que tinha. Sim. Então, assim, hoje o adolescente ele tem a escolha de 500 jogos numa Apple Store. E não conseguem fixar em nada mais que alguns minutos, né? Isso é uma coisa que eu brigo muito. Já é demais. Já é demais. Eu sei que quando eu falo pra eles, olha que bonito isso. Ai, tá. Reels hoje tem velocidade 2 para assistir. Sim, né? Nem sabia, assim, tô aprendendo contigo. A gente vive num mundo impaciente. E assim, nós adultos estamos ficando com falta de saúde por isso. Eu já tive crise de ansiedade, 26 anos começou. Me traz de ansiedade né? também. E aí, eles, que ainda não estão com o lóbulo pré-frontal formado, aquela parada toda, estão com um problema não que sabem nós como adultos, reagir. a gente adulto não sabe lidar com aquilo. E daí tu quer colocar para uma criança para ela escolher algo que não dá para não ser escolhido. Sim. Eu sei lá, eu penso assim, com responsabilidade como mãe agora falando, como é que eu vou deixar Cecília e Augusto eles escolherem algo que não tem como eles escolherem? Sim. Claro, o batismo eu não vou obrigar eles a se batizar, porque eles já sabem a palavra e sabem mesmo. Se chamar um dia, tu vai conversar com eles, tu vai ver. Mas esse dia até isso eu comentei com o Natanael. Até que ponto vamos deixar essa escolha? Porque eles já sabem a palavra. Natanael, Miriam, calma, peraí, não é portanto. Isso vamos deixar eles realmente optarem pela data do batismo deles. Mas é uma coisa que eu tô começando a ser cruel até com eles. Mais incisiva, essa é a palavra. Porque eu tava muito, na escolha, mas eu tô vendo que a escolha nunca sai também. Sim. Então, eu comecei a ser mais incisiva como mãe, por me preocupar com o futuro deles. O pai tem que sentir o filho, né? Isso. E uma coisa também que daí também tem que ter o jogo de cintura, sabe? Por exemplo, os meus 2 filhos, tem pais que eu converso, meu filho, porque é da igreja, ele nunca vai conviver com criança que é do mundo. Isso é ridículo. Não é alienígena, ridículo. Por exemplo, a minha filha, ela desde pequena, ela tem as amigas da escola, ela vai na casa delas, elas vêm lá em casa, tudo muito saudável debaixo dos nossos olhos, a gente tenta conhecer quem são as pessoas, evangeliza essas pessoas também. Apesar de conhecer. E isso, o que eu vejo? Que eles têm uma escuta maior minha e do pai. Porque se eu proibisse, eles iam nos odiar e iam querer fazer aquilo. Claro. Como eu permito, o que já aconteceu, por exemplo? A Cecília, agora há pouco tempo atrás, teve uma experiência de ficar alguns dias fora de casa. Ela foi pra praia com os colegas e tal, com as colegas, na verdade, não teve nenhum homem, só meninas. E ela voltou e ela logo, mãe, preciso conversar contigo, né? E daí eu fui logo lá com o quarto, fechamos o quarto, assim, que ela tem muito essa questão agora que ela tá mais mocinha, né? E até não vou contar toda a narrativa, mas ela falou, mãe, eu tava lá, mas aconteceram algumas coisas que eram meio estranhas, que eu vi que faltava paz, assim, eu me senti mal, eu não gostei de tal coisa. Eu falei, filha, lembra quando o pai e a mãe falam que aqui em casa é protegido pelo Espírito Santo, que nós temos paz, que a gente ora antes das coisas acontecerem? Lá, eu dei exemplo pra ela, era orado antes de tomar o café, antes de almoço, antes da janta. Esses pais, por mais que faziam, eles não têm esse conhecimento, esse amor, essa graça. Então, vai ter falta de paz, vai ter discussão, vai ter briga. Ela já percebeu. Ela já percebeu. E daí ela falou, mãe. Eu falei, filha, Jesus é mais real do que a gente lê. E tu vai viver ele a partir de agora. Porque nesses momentos que eles vão dizer assim,
poxa, mas o que o pai e a mãe falam acontece. E eu vivi. Isso uma coisa que me então, pegou se muito. tu tranca eles demais também, eles não vão ter essa experiência verdadeira e real. É verdade. Ele precisa claro, ser... não vai de libertinagem, não, mas... É que assim, tu tem filhos bem formados, então fica fácil de enviá-los ao mundo. Sim. Né? O desafio hoje é que às vezes não formado se lança para o mundo com a mesma regra que você e aí depois se colhe eu estudei numa temporal. numa faculdade federal, e não era diferente do que é hoje, que todo mundo eu converso com os pais que dizem, meus filhos não vão para federal. E eu digo, por que não vão para federal? Eu fui e não mudei. A federal não me mudou. Até porque os princípios estavam claros e eu já tinha relacionamento tão forte com Deus que lá dentro isso não influenciou na minha fé. Pelo contrário, chegava na sexta-feira, eu já ia para o meu estágio com a mochilinha porque eu queria voltar para estar junto com os jovens da igreja. Então, essa questão de pertencer à igreja, de se sentir amado, se sentir acolhido, eu acho que faz toda a diferença, assim, para o jovem permanecer. Entendi. Me tira só mais uma dúvida, aí vamos entrar nessa questão dele. O que tu acha mais importante hoje para que o jovem, adolescente, juventude, ele esteja inserido na igreja? Se tu tivesse que investir numa área só, eu vou te dar algumas opções, tá? Tecnologia, tudo é lindo, maravilhoso, muito LED, muita tela, muita luzinha, muita parede preta. É legal. Não. Vou te dar muitas opções, né? Vamos dizer assim, tecnologia primeiro. Segundo, muita teologia, muito professor de estudo bíblico, muita gente para dar aula, muita gincana, muito evento, muita conferência, muito treinamento, muita gente de fora para comunicar. Ou muito discipulador, se tu pudesse ter 30 discipuladores de adolescentes, em que área daí, se tu pudesse ter uma carta assim e dizer, olha, eu vou contratar 30 pastor de adolescente, ou eu vou contratar 30 tela de LED, ou eu vou contratar, né, tipo assim, se tu pudesse uma área da igreja, tu diz assim, olha, isso ia alavancar eles, né? O que seria? Discipuladores de caráter formados que sabem o que estão fazendo, né? Não adianta só botar uma pessoa para botar. Não dá para ter só ter vontade. Pessoas que não só falam, são. Entendeu? Porque tu vê que isso como muda, não é igual assim, todo pastor. O que eu percebo nos jovens, falando no geral, assim, agora não nos meus filhos. Por exemplo, domingo passado nós trouxemos uma banda na igreja, né? Adorar Tchê, que era de música gauchesca e tal. Todos eles já sabiam quem tocava da igreja, que era, o que fazia, como fazia. A rede social é uma maravilha. Entendeu onde eu quero chegar? Os jovens hoje, eles sabem quem está falando com eles. Então, um mentor, alguém que estivesse perto deles para escutá-los, para ouvi-los. Porque assim, show tem em tudo que é lugar. Tem. Tá? Não tô desmerecendo, na nossa igreja a gente gosta de luzes, a gente gosta de LED, tem em todo a gente lugar. faz eventos, gostamos de gincana, e eu acho que é necessário até para tirar eles da tela, mas eu acho que a questão da escuta, porque esses jovens de hoje, o que acontece? Os pais falam das telas, mas eles proíbem as telas e eles vivem nas telas. Sim, é verdade. Então, essas crianças, o que elas mais querem é ser escutadas, amadas e discipuladas. Olho no olho. O olho no olho, que é o que mais falta hoje. Em 2023, a gente teve no Supra-Sumo em São Paulo, e aí o Josué Campanhã falou que hoje existem muitos influenciadores na rede social porque faltam discipuladores. É a pura verdade. Então eu vou seguir o Felipe Neto, o Lucas Neto, a Anitta, a Virgínia, por causa que não tem uma pessoa para sentar comigo e dizer, me conta a tua vida aí, ô jovem adolescente. Isso é uma coisa que a gente até no formato da tribo lá da igreja, a tribo jovem, né, que é o nosso culto de jovens. Sim. A gente antigamente era o culto LED, não temos nada contra, a gente ainda faz uma vez por mês. Mas hoje em dia a gente está fazendo no primeiro piso da igreja, algo mais acústico, mais próximo, íntimo, tirando dúvidas deles, conversando com eles, porque eles vêm com perguntas cabeludas, difíceis. Se a gente não responde, o Google responde? O Google responde, às vezes não responde como a Bíblia responderia. Exatamente. E assim, e não adianta só tu responder, tu tem que viver daquela maneira, sabe? A Cecília, ela é muito assim, às vezes a minha filha, eu uso muito ela, porque ela tá bem nessa fase desafiadora, ela vem falar, mãe, mas tal pessoa, eu vi te falando contigo sobre isso, mas ela fez aquilo? E eu olha, filha, cada um vai dar conta, Deus, do que fala e faz. Exatamente. Mas é bem essa questão. Eles assim, não basta só aconselhar, tu tem que viver o que tu aconselhou. Porque eles estão de olho, eles olham a rede social, eles leem a tua vida. Então, assim, a Miriam falar no púlpito, mas não viver... Para ele não funciona. Não funciona. Do mesmo jeito que ele cancela um influencer quando, é vegano e comeu carne, fez propaganda para
Nós Sadia. estávamos agora no carnaval, a gente fez o retiro de carnaval aqui em Lajeado, juntamente com a igreja AME, né? E outras igrejas da região. E a gente fez um pouco de tudo. Tinha a questão do LED, tinha a gincana que bombou, eles adoraram, E se tem que ter, sujaram, é importante. correram. Mas, assim, o que eu vi ali, assim, ó, que ficou marcado na cabecinha de todos eles e que todos os pais começaram a escrever para nós e os pastores da igreja começaram a nos escrever como feedback de um menino que tinha lá e que durante a gincana na tarde, que foi aquela loucura, né? Sim. Que eu já com a minha idade, assim, eu fiquei mais Sim. longe, que só suja, né? Torcendo por Mas eles. que é necessário para tirar eles da tela e Sim. eles verem que não é só tela, eles verem que brincar é legal, que Sim. se divertir é legal. Mas teve um menino, o Erley era o nome dele até, 11 anos, ele acabou quebrando o dedão do pé, né? E daí o Davi, que era o coordenador de jovens nosso, teve que ir com ele pra UPA e tal, toda a história, vou resumir. O guri gritava de dor, doía muito, daí medicaram, foi pro Bruno Born, fizeram a tala, tal. E ele voltou daí durante a noite, isso foi no domingo de noite. No outro dia, no domingo de manhã, teve uma ministração, né, de louvor e tal, e a palavra era sobre minha missão, o retiro, né? E foi falado sobre cura, sobre libertação, e daí teve um momento de oração, né? E nisso, quando a gente olhou, tava vários jovens tinha de 6 até 20 e poucos, né? Mas tinha uns pequenininhos, uns grandão, tudo em cima do guri orando por ele. E a gente olhou e continuou orando, né? E deixou. Quando a gente viu, o guri começou a pular, a caminhar, tirou a tala, nosso meio que se olhamos assim, né? E todos os pais, meu filho voltou pra casa impactado com o testemunho do Erley. Sabe? Tipo, eu me arrepio, Sim. porque foi a vivência espiritual que eles tiveram. Eles viram que Jesus não cura só na Isso palavra, ninguém ele cura rouba hoje. deles. Não rouba nunca mais. Nunca mais rouba. Sabe? E outras coisas também, mas aquilo ali marcou eles. A gincana foi legal? Foi, mas discutiram, brigaram, E agora, se sujaram. agora pro pai que não obrigou o seu filho aí nesse retiro, não viu o milagre. Viu? Não viu o milagre. Sabe? Porque na igreja eu sou uma que oro muito por cura. Não sei se é porque meu pai tinha aquele dom de maravilhas, assim. Sim. Eu sou uma pessoa que insisto muito nisso. No dia de hoje as pessoas têm que ver que Jesus cura. Só que eu não tenho aquela coisa que meu pai tinha, de chamar na hora e dizer, tu tava com dor. Não por não querer, mas a questão do horário, a gente quer ser muito regrado. Às vezes acho que é o nosso erro também, meu como pastora hoje. Uma cultura daqui que é muito pontual, se Por incomoda. exemplo, eu não sei aqui na jornada, mas lá na Igreja da Cruz, tipo assim, termina 8h30. O olho. Como é que é, pastor? Já passou ali, ó. Ninguém vai de ônibus minutos. na igreja, todo mundo vai de carro. Se fosse que nem na nossa época ia de a pé, mas tudo bem, deixa quieto. E então, às vezes eu não faço confirmação. Então, de 100 que são curados, digamos que 2 vão dar um testemunho. Então, não é uma coisa tão vivenciada. Ali eles viram, entendeu? E aquilo ali é uma marca, assim, é uma experiência que eles tiveram. Nós oramos, não foi o Davi, não foi a pastora Miriam, o pastor Natanael, não foi a Aline que estava ministrando. Nós oramos e Jesus curou. Isso ninguém vai... Assim, eles podem tentar se desviar um dia que eles tiverem uma dor de cabeça. Jesus cura. É fato, é inegável, né? Inegável. Uma parte da nossa essência pentecostal vem de que a gente acredita em tudo da Bíblia, mas é como se a gente fosse ficar sem sobremesa, porque os milagres eles estão à disposição, e aí daqui a pouco tu não vai orar, tu não vai pedir, tu não vai fazer. Outra coisa que nós fazíamos muito lá no retiro, e deu muito certo, só deu 2 UPA. Pensa, nós estávamos com 170 jovens. 2 UPA. 170 jovens, brincando, correndo, e sabe a loucura que é um retiro. Sei como é. Então, a gente, primeiro de levar, a gente orava. Se não acontecia o milagre, se não ouvia melhor, a gente levava. Isso é outra coisa que eles ficaram assim, uau! Porque realmente, e Jesus opera milagres. A maioria. Jesus opera milagres. Pastora, eu tô com dor de cabeça, eu tô bem agora. Obrigado. Legal, valeu. Então, tipo assim, experiências. E outra coisa que eu percebo também, que com os anos, talvez, não sei se... Porque a gente quis muito priorizar visitas e eu me coloco junto nesse lugar. A gente acabou, essa questão do pentecostalismo, de não orando tanto mais em línguas, falando com eles. Lá a gente puxou tanto isso. Essa experiência que a pessoa tem com o Espírito Santo, na questão do pentecostalismo, de falar em línguas, de sentir a presença de Deus. Ter visões. Não chegamos nesse nível, assim, da profecia lá. Isso eu não posso mentir, porque senão eles vão me escutar. Tá bom. Mas a questão, assim, de fazer eles orarem e sentirem realmente, não só o arrepio, mas a gente ensinar eles a orar, sabe? Eu acho que essa questão de ter sede e de ensinar o orar também faz a diferença. Porque quando eles estiverem ali, tipo, na escola, isso eu ensino muito meus filhos, eu falo, vocês estudaram, mas tem coisas que só o Espírito Santo vai ajudar vocês na hora da prova. Exatamente. Eles me olham às vezes, mãe, se eu não estudei... Não, mas se tu estudou, tu na hora da prova diz, Deus, tu sabe que eu estudei, eu duvido que ele não vai te ajudar. E várias vezes meu filho chega em casa, mãe, realmente, tal coisa eu não lembrava, e o Espírito Santo me fez eu lembrar o que eu tinha estudado. Então, é a questão de ensinar eles a orar, ensinar eles a vivenciar a vida cristã. Viver Jesus no dia a dia. Isso aí, faz a diferença. Mi, a gente está chegando no final, por mais divertido e alegre que o nosso assunto vai indo.
Eu gostaria que tu deixasse 3 direções, ou daqui a pouco 3 lições, ou 3 coisas inegociáveis que tu acha que 3 valores, 3 essências, 3 lições, como tu achar melhor, né? Para os pais. Para os pais, a respeito do futuro dos seus filhos, né? O que, que ele precisa hoje plantar no filho para ele não se arrepender no futuro. Tu tendo toda essa vivência, ter sido filha de pastores, tendo casado na igreja, tendo vivido Jesus tua vida inteira. Ter namorado e casado só uma pessoa. Isso é uma coisa que eu tento botar na cabeça dos meus filhos. Isso temos em comum também, né? Amanda, minha primeira namorada, eu o primeiro namorado dela, casamos. Então, essa questão de tu também agora estar criando os filhos na idade que eles estão, tu tem toda uma experiência com vida na igreja e com a juventude. Sim. 3 caminhos que tu indicaria para os pais, né, em relação aos seus filhos? Eu vou falar para os pais e também para líderes, sabe? Porque às vezes a gente não é escutado porque não faz esses pequenos detalhes. Primeira coisa que eu falei do início ao fim, ser exemplo. Ser exemplo. Tem que ser exemplo. Não adianta tu falar, tu ensinar, se tu na tua vida não faz. Eu dizer para meus filhos que Jesus cura, mas quando eles estão mal, eu saio correndo para o hospital. Não, primeiro eu vou orar por eles. Se Deus não fizer um milagre, eu vou medicar. Se realmente não der, nós vamos para o hospital. Segunda coisa, então, primeira coisa, exemplo. Segunda coisa, estar próximo, escutar. Por mais que eu e o Nathanael temos uma vida bem difícil, sabe como é que é pastor? A gente está sempre à disposição das pessoas. E tem a questão da igreja toda, e o Nathanael ainda trabalha fora, né? Eu até não trabalho, mas ele trabalha fora. A escuta. Tu tem que escutar o teu filho. Não adianta tu falar para o teu filho, sai da rede social, se tu não sai da rede social para escutar ele. Eu chego, às vezes, rir em casa sobre essa questão da escuta, porque os meus filhos me cobram até no momento que às vezes eu estou o dia inteiro, não peguei o celular na mão, porque eu sou uma pessoa que... Eu e o Nathanael, nós temos pavor de celular. Que bom. Não no lado ruim, assim, a questão de cobrança, de ficar respondendo na hora, a gente não gosta disso. E daí, o Nata mais que eu, ele nem responde as pessoas às vezes. Mas a questão assim, não adianta, às vezes eu pego aquele minuto, aqueles 10 minutos que eu peguei para começar a responder todo mundo, me chega um dos dois e fala, mãe, e deu só um minuto. Mãe, mas tu não vai me escutar? Então, assim, a escuta é a questão de sentar com eles e escutar. Então, ser exemplo, mostrar que o que tu fala, tu vive, proximidade, escuta. E a terceira, não ficar dando vazão para eles escolherem muito, sabe? A fé é nossa. Aqui em casa a gente acredita assim, Jesus é assim. Eu fiz os meus filhos, para ter uma noção, fazer todo um trabalho de pesquisa de religiões para tirarem todas as dúvidas e para a gente mostrar para eles que Jesus era o melhor, entendeu? Então, tu mostrar sim, mas tu não ficar dando opções. Enquanto morar embaixo do teu teto, tu não ensina que eles têm que se alimentar saudável. Eu, para os meus filhos na academia, eu odeio academia. Eu prefiro fazer só meu pilates. Mas eu faço academia com eles para ver eles fazendo. Então, por que as coisas de Deus eu vou deixar eles fazer se eles tiverem vontade? Eu, como pastora, não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vontade, às vezes, de ler a Bíblia. Mas eu sei que aquilo alimenta a minha alma. Sim. Eu, muitas vezes, não tenho forças para orar. Mas eu sei que se eu não orar, eu não tenho relacionamento com Deus. Então, por que o que é mais importante, que é o que vai dar vida eterna para os meus filhos, eu não vou ensiná-los e meio que obrigá-los a fazer? É verdade. Assim. Eu li uma coisa essa semana de uma moça que eu sigo no Instagram, que ela lida muito com essa questão de abuso e coisa de crianças, e ela tá grávida. Eu achei linda a frase que ela falou, ela tá grávida do Timóteo, e ela falou assim, quando você está grávida, você está dando oportunidade de eternizar uma alma. Então, tu vai dar oportunidade pro teu filho ir pro inferno, pro teu filho ter uma vida boa aqui, ter conhecido Jesus, mas um dia sofrer no inverno, a vida agora é passageira. Eu não sei se meus filhos vão ter 20, 30, o meu pai foi levado com 60 anos de repente. O meu com 44. O teu com 44. Esses dias ainda perdemos uma amiga de 32 anos para o câncer. Então, eu não sei se Deus vai dar... Eu te perdi uma prima com 9 anos com câncer, pensa. Então, eu não sei se meus filhos vão ter 100, 90, 80, se eles vão cedo. É tão rápido isso. Sim. Eles têm que aprender que a eternidade é real. E eu, enquanto eu puder, eu vou obrigá-los sim a ir na igreja, ler a Bíblia, ouvir a palavra, porque se depois a escolha for diferente, o sangue deles não está na minha mão, eu fiz a minha parte. É verdade. Então, seriam essas três Complementando coisas. a tua frase, tem uma bonita que eu escutei que é, se a gente fizer um bom trabalho de mostrar Jesus, os filhos são a única coisa que a gente vai levar junto para o céu.
É verdade. Né? Então, assim, é É significativo. É muito significativo. Mi, foi um prazer enorme ter Meu te prazer. recebido aqui. Foi Passou muito bem bom. rápido. Mas passa rápido quando a gente se diverte. Que Deus continue abençoando o teu ministério. Obrigada. Você, o Nata, os Vocês filhos, também aqui na a jornada. igreja. Muito lindo o trabalho de vocês, a gente admira Muito obrigado, demais. gente, também. Que Deus continue abençoando vocês Obrigada. cada mais e dando tudo que vocês precisam. Obrigada, querido. Meu povo querido, nosso assunto de hoje foi uma bênção. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com um amigo que você acha que esse assunto é importante para ele escutar. A gente está muito feliz nessa segunda-feira de poder compartilhar esse conteúdo com você e que Deus continue te abençoando grandemente. Um grande abraço.